Olá, este é o programa Cubatão Caminhos da História. Hoje estamos aí na terceira edição desse novo formato, que é apresentado por mim e pelo historiador Francisco Torres. Nos programas anteriores, nos dois programas anteriores, nós abordamos de maneira geral a história da cidade, falamos sobre o livro Cubatão Caminhos da História e também falamos um pouco sobre a primeira publicação que nós fizemos, abordando aí a história da cidade, o livreto que se chama O que você precisa saber sobre Cubatão. Foi um livreto lançado no ano de 2002 com o objetivo de democratizar a história da cidade, fazer com que as pessoas tivessem um acesso muito rápido a esta história. E ele foi distribuído para milhares de pessoas, né, Francisco? Eu acho que nós fizemos aí algumas edições de 1000 exemplares cada um. E nós abordamos então no programa anterior um pouco sobre esse livreto. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre, começando aí pelas origens da história da cidade, vamos começar a falar sobre a origem do homem americano. Para ser mais exato, a origem do homem de Sambaqui, aqueles grupos de pessoas que viveram no litoral brasileiro, viveram em diversas partes do mundo, mas aqui em nossa região foram agrupamentos humanos que habitavam a região já há cerca de 5 a 6 mil anos atrás. Sobre o homem de Sambaqui, gostaria que o Francisco começasse então a explicar para nós um pouco sobre o que significa, né, esse termo, esse nome Sambaqui, e o que era de fato esse grupo, né, de pessoas. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, Wellington. E você iniciou citando a respeito do livreto, o que você precisa saber sobre Cubatão. E uma das primeiras abordagens que nós fazemos nesse livreto é justamente a respeito do Sambaqui. E o Sambaqui, o termo vem de concha, né? Tamba, iqui, monte. E essa palavra, ou melhor, esse tema, ele é tão interessante, é tão fascinante, porque os pesquisadores continuam estudando os sambaquis. E na nossa cidade, na nossa região, nós temos o privilégio de termos vários sambaquis no nosso território. Desde a vinda do elemento europeu no século XVI, a abordagem que fizeram inicialmente foi de entusiasmo por conta desse elemento, né? Porque se as pessoas normalmente não sabem, né? Mas os sambaqui, eles eram utilizados na época colonial para extração de cal. As conchas, né, com o passar do tempo, elas sedimentavam e, consequentemente, os exploradores quebravam esses montes, né, passavam pela caieira e, a partir disso, era utilizado nas construções coloniais. Grande parte dos monumentos, das casas construídas a partir do 16, 17, foram com base no material extraído dos sambaquis. Isso desde o século, a partir da chegada dos portugueses, né? Mas é interessante a gente citar que, você citou que o sambaqui vem do tupi, né? Monte de casca, daí vem o nome casqueiro, inclusive. Sim. Mas eram grupos humanos, né? Porque quando a gente fala origem do homem americano, a gente está se referindo porque o homem nas Américas ele está presente há cerca de 20 mil anos, né? Quem estuda aí, desde a 5ª série, né, as crianças começam a estudar como que o homem chegou nas Américas. A vida teria começado na África, se espalhado pela Europa e depois pela passagem do Estreito de Bering, chegou nas Américas e se espalhou. Esses homens que viveram, né, nesses aglomerados, principalmente no litoral,
que a gente deu o nome na gente, que não fomos nem nós, né? Foram os povos que aqui viviam quando os portugueses chegaram, os tupis, é que deram esse nome. Porque eles viam aquele monte de cascas, de ostras, né? Aglomerado ali, e que na verdade eram evidências, era um grande lixão, né? Porque o homem de Sambaqui ele comia muito alimento extraído do mar, né? Ostras, peixes, etc., e jogava tudo no mesmo local, né? Aquilo se formava, como nós estamos vendo na imagem, o Sambaqui da Cozipa, se transformava em verdadeiras montanhas, a vegetação depois cobria, e quem olha um Sambaqui como esse tem a impressão de que se trata de uma formação natural. Mas, na verdade, é uma montanha de lixo pré-histórico, porque o homem de Sambaqui ele está situado na pré-história, né? Na pré-história brasileira, e que, estudando esses sambaquis, você encontra um monte de coisas, né? Você encontra enterramentos humanos, né? Você encontra ponta de flecha, né? Porque eles... Artefatos líticos, machados... Isso. Eles eram... Bem, são agrupamentos humanos que vieram, como nós falamos agora, né? São da pré-história. Ou seja, eles não tinham escrita, eles não conheciam a agricultura, não conheciam a pecuária, nada disso. Eram caçadores-coletores. Né? Nós temos aí o relato do sambaquis, principalmente o sambaquis da Cozipa e o sambaqui de Piaçaguera, que foi muito estudado pela equipe da USP na década de 60, né? Pela... Dora Pinto Shoa. Isso, pela arqueóloga Dora Pinto Shoa, que nós temos imagem, inclusive, dela estudando um crânio que ela descobriu no sambaquis da Cozipa, e que isso nos traz aí informações riquíssimas sobre o modo de vida dessas pessoas que aqui viviam. Né? Exato. No século XVI, os próprios, por exemplo, o jesuíta Fernão Cardim, ele estava muito interessado na questão do sambaquis, e para ele era uma novidade aquilo. Era um material que poderia ser utilizado, né, para construção, e ele vai reportar isso nos seus escritos. Mas também outros pesquisadores, eles vão apontar essa possibilidade, né, da utilização na construção. E isso daí vai fazer com que muitos sambaquis eles fossem destruídos, antes de qualquer pensar em preservar ou mesmo no estudo, né, que vai ser um negócio, um interesse do homem mais moderno, né, mais presente, com a intenção mais presente agora. Só que no século XIX, o pensamento justamente era esse, né, que o sambaqui se tratava de restos de cozinha, né, que até mesmo foi um empréstimo de uma palavra dinamarquesa, que vem restos de comidas, tal, e o pesquisador brasileiro ele vai ter essa perspectiva, né, que era o ajuntamento dos homens durante 40, 50 anos, e aí vinha aquelas camadas, a sedimentação das conchas, dos ossos no machado e os enterramentos, como você citou. Mas o fato, Wellington, de haver enterramentos, né, nesses locais, nós precisamos ter um certo cuidado na análise, né? Porque o sambaqui, por isso que o sambaqui até hoje é um elemento de pesquisa. Porque há teorias, há várias possibilidades. E essa questão do enterramento, porque a Dora Pinto Shoa, né, ela vai relatar o encontro de vários esqueletos, e numa publicação da década de 80, uma pesquisa que ela fez, que foi patrocinada pela antiga Cozipa, e eu acho muito interessante, porque a década de 80 foi um boom nessa questão da pesquisa
da arqueologia aqui no nosso território, na nossa cidade. Se na década de 60 já o Sambaqui Piaçaguera já tinha sido estudado, final dos anos 60, pelo Museu Paulista, né, e o Museu do Homem francês, já houve muitas informações muito interessantes no final dos anos 60. Só que a Dora Pinto Uchoa, na década de 80, ela vai ser convidada pela antiga COSIPA, pela direção da COSIPA, a pesquisar 4 sambaquis no território da empresa, da COSIPA, que foram chamados que estavam na Ilha do Casqueirinho. Ah, sim. E é um dos mais estudados, né? Exatamente. Wellington, a pesquisa que a Dora Pinto Uchoa, o inicial, né, da pesquisa, os primeiros apontamentos, foi tão impactante que ela vai relatar enterramentos de adultos, esqueletos, né, que foram retirados, e inclusive um enterramento de um feto. Olha só que coisa! Nós estamos falando da pré-história brasileira, e que normalmente nós colocamos essa questão do enterramento, da pré-história brasileira, como aquele são rudimentares, né? É um negócio mais sem muita fineza nos relacionamentos, nas emoções. Mas o enterramento, em qualquer parte do mundo, ela vai ser rodeada de emoção, de simbolismo, né? De simbolismo, de mitos, de possibilidades das futuras eras terem uma outra compreensão. É muito interessante. E esse aqui é interessante, porque o estudo do Sambaqui nos faz compreender, né, todo o modo de vida dessas populações que viveram aqui há tanto tempo. E que durante muito tempo, como você citou agora há pouco, que os sambaquis foram muito explorados, né, pelo colonizador na construção civil, porque é um material que dá uma liga muito forte. Era o cimento da época, que utilizado junto com o óleo da baleia, né, se transformava. Como nós estamos vendo na tela, a imagem das ruínas, que a gente chamava das ruínas da Ultrafértil, hoje lá na área da Vale. As pedras, é possível você enxergar as conchas grudadas na pedra, né? O que demonstra que eles utilizavam... igrejas. As igrejas do século XVII, XVIII, XIX até, era muito utilizada, né, o sambaqui. Nós vamos dar um tempinho, no segundo bloco a gente continua aí conhecendo um pouco mais sobre essa história fantástica que é a história do homem do sambaqui. Até já. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do Espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o brechó brunch e o bingo de plantas e mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo Com muito verde. arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703.
Olá, estamos de volta com o programa Cubatão Caminhos da História, hoje falando sobre os sambaquis de Cubatão. Abordamos no primeiro bloco a existência destes sambaquis na cidade, falamos um pouco sobre a origem do nome sambaqui. E agora, continuando, Francisco, estávamos falando sobre a importância de se estudar o sambaquis, né? De como se tira informações do modo de vida dessas pessoas que viveram há tanto tempo na região, né? A gente costuma falar que os primeiros cubatenses foram o homem do Sambaqui, populações que viveram aqui há mais de 5.000 anos atrás e que deixou tanto vestígio, né, de como que era a vida dessas populações pré-históricas no Brasil, né? Além desses dois sambaquis muito estudados, né, como foi o caso do Sambaqui Cozipa e o Piaçaguera, Cozipa é o Ilha dos Casqueirinhos, né? Nós temos outros vestígios de sambaquis na cidade, não é isso? Ah, sim, o próprio Cotia-Pará, Wellington, e também na região do Vale Verde tem a indícios de sambaquis. Mas essa questão do estudo do sambaquis, apesar de vários pesquisadores terem se debruçado sobre o tema, isso de uma maneira geral, você observando nacionalmente, a Paulo Duarte, que é muito conhecido, muito renomado, com pesquisas bem consistentes, pesquisador da USP, a Agnès Guidon, que ela está à frente do sítio arqueológico no Nordeste brasileiro, né? Na Serra Piauí, né? Acho que em Piauí que ela fez. No Piauí, na Serra da Capivara. Isso. Que é referência, né? E a própria Niege, ela se debruçou também sobre os sambaquis e sobre a origem, como você falou no primeiro bloco, sobre a vinda da vinda do homem para o Brasil, né, com todo esse deslocamento. E o homem do sambaqui, ele vai ser esse elemento aqui na nossa terra, que você precisa estudar para você conhecer todos os processos, seja com respeito relativo à comida, com relativo aos artefatos utilizados, aos mitos, a questão dos enterramentos, né, que nós falamos bastante. Todas essas informações, as pessoas às vezes podem questionar, mas por que estudar uma coisa tão antiga, de 5.000 anos? É a questão de você se debruçar sobre a história da humanidade. De onde nós viemos, o que nos alimenta, por que essas pessoas estavam aqui, quais os princípios norteadores, o que elas acreditavam. Esses temas, essas dúvidas que assaltam os pesquisadores e fazem com que sempre a pesquisa ela seja constante, é isso daí que é importante para nós. É como a gente tentar desvendar, e hoje isso é relativamente fácil para os estudiosos, né, os arqueólogos, você interpretar a pintura rupestre, por exemplo, né? Você saber qual o significado daquelas pinturas que o homem pré-histórico fazia, né, nas cavernas. Né, o significado, o material utilizado, as ferramentas, aquilo o próprio simbolismo, né, que carrega isso, e também tem aquela questão da marca. A marca de estar presente, né, nesse território. Esse homem do sambaqui, o homem sambaquiano, né, como alguns chamam, ele quis deixar a sua marca. E o que mais assim deixa os elementos, né, que podem fixar a memória de uma pessoa? São os seus entes queridos. Por isso que a questão do enterramento no sambaqui, as sepulturas, né, o local de sepultura, vai ser um local sagrado. Essa dimensão do sagrado que a gente sempre teve como algo do homem moderno,
Isso daí também há possibilidade de nós colocarmos isso para esse homem pré-histórico. O sagrado nesse espaço, o sambaqui, não a gente apenas vendo como um monte de conchas, né? Como literalmente os indígenas nos apresentam, mas é como esse local de várias possibilidades de interpretação, e várias possibilidades de você conhecer esse homem sambaquiano, conhecer a sua fauna, a flora, o que ele tinha mais de caro para o seu grupo e para aquilo que ele estava tentando demonstrar naquele período. Eu lembro que você citou, além dos dois principais sambaquis que existem na cidade, você citou o Cotiapará. E eu me lembro que o Manuel Gonzalez, o arqueólogo nosso aqui da região, né, ele uma vez se interessou muito pelo tema e acabou descobrindo, e nós fizemos uma visita ao que ele denominou, porque isso foi registrado no IFAM, como o Cotiapará 2, que é um sambaqui que está no meio do mangue, próximo ali atrás do Bolsão 8, e que é um sambaqui que não foi estudado por ninguém ainda, um sambaqui muito alto, inclusive, ele fez a medição na época, cerca de 20 metros, o que coloca esse sambaqui como um dos maiores sambaquis brasileiros. A gente sabe que o maior sambaqui existente no Brasil está lá em Santa Catarina, tem 22 metros, né? Esse do Cotiapará 2, segundo o arqueólogo, teria cerca de 20 metros. Não está estudado. Além também de um sambaqui existente no Vale Verde, né? Ali existe também um sambaqui. Ou seja, são sítios arqueológicos que carecem ainda de um projeto de pesquisa, né? E lógico, precisa de recursos para isso. A gente sabe que todo o acervo retirado do Sambaqui Cozipa, ele está hoje armazenado no Museu de Arqueologia da USP, né? Está muito bem acondicionado, inclusive nós fizemos uma visita uma vez, e é um local que é aberto para qualquer pesquisador que se interesse, né, em conhecer, em se aprofundar na história dessas populações. Então nós temos ainda na cidade um potencial tremendo de pesquisa, né, a esse respeito, né? Wellington, na década de 90 eu visitei o MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Fui eu e a professora fugiu o nome. A irmã do Israel, pô. Quem? A irmã do Israel. A Selma, pô. Esqueci o nome da Selma. Caramba, rapaz. Faz o corte. Você vai começar da onde? Foi eu e a professora Selma. 3, 2, nele. Aí nessa visita, fui eu e a professora... perdão. Fui eu e a professora Selma do Carmo. Nessa visita nós pudemos ver o material que foi extraído do Sambaqui Piaçaguera. Sim. É algo que eu aconselho o cubatense, o morador desse território, se tiver possibilidade de visitar Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, por favor, o faça. Ali vocês vão encontrar condicionados de forma correta um material que foi extraído nos anos 60 e nos anos 80. Então, essa possibilidade de hoje nós continuarmos as pesquisas nesses sambaquis inexplorados, Wellington, isso daí é um tesouro, é mais um tesouro que Cubatão possui. E sim, que se houver recursos e houver essa questão do interesse mais consistente por conta da academia, né, seja algumas universidades, conjugar esforços, o poder público,
isso daí vai fazer com que o retorno científico para, não só Cubatão, mas isso é uma questão de você, um retorno científico nacional, vai ser muito significativo. Você citou a professora Selma, eu tenho aqui um texto dela, inclusive, sobre o sambaqui de Piaçaguera. E ela coloca o seguinte, que o sambaqui de Piaçaguera é considerado um dos mais antigos do Brasil, com quase 5.000 anos. E o que foi encontrado nesse sítio? Ela coloca que o sítio foi aberto, foi objeto de estudo a partir dos anos 60, e lá foram encontrados 87 esqueletos humanos, sendo 31 crianças, 2 de jovem e 54 adultos. Todo esse material coletado, né, retirado do sambaqui, estudado, e uma infinidade de informações foram tiradas, né, como a estatura média dessas pessoas, o que eles comiam, como que era, né, o dia a dia, né, você consegue reescrever, né, a história de vida dessas pessoas estudando simplesmente os seus costumes, né, porque junto a esses corpos, né, esses esqueletos, são encontrados colares de conchas, adornos, né, o que demonstra a preocupação já nesse período da história com adornos que poderia ser muito bem alguma coisa relacionada à espiritualidade, né, porque não se usa um adorno simplesmente, ou hoje os costumes são diferentes, mas a gente sabe que o uso de adornos nesse período da história está muito ligado a questões espirituais, né? Então a gente encontra nesses sambaquis vários elementos de estudo, né, que nos ajudam a entender, né, a própria raça humana, né? Sim. Mal comparando, até essa questão dos enterramentos nas pirâmides. Sim. Gente, os significados ali são bastante evidentes. E as pirâmides, a história do Egito Antigo, nós estamos falando de 5.000 anos de presença humana na nossa região e na América, é mais ou menos o mesmo período das construções das pirâmides do Egito. Sim, né? Então a questão até mesmo de utilização de corantes, né, nos sepultamentos, os adornos que você citou, os materiais líticos, machado, conchas e tal, cunhas que eram empregadas no trabalho. Isso daí vai fazer com que o entendimento dessa população, e olha que a quantidade de esqueletos que você citou, é uma população grande, era um cemitério considerável. Sim. Né? Então, por tudo isso, Wellington, nós devemos estar gratos pelo aquilo que já sabemos dos sambaquis que estão no território cubatense, mas há novas possibilidades de novos estudos, continuar a pesquisa, porque pesquisa é algo que precisa ser contínuo aqui no nosso território, porque ele é muito rico. É isso aí. O programa de hoje está chegando ao fim. Conseguimos aí, tentamos pelo menos, né, esclarecer um pouco sobre a importância do sambaqui dentro da nossa história. E a gente estamos aí agora preparando os próximos programas para trazer um pouco mais sobre a história e sobre a cultura de nossa cidade. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.